Querido amigo, querida irmã, graça e paz do Senhor Jesus Cristo. Nós estamos aqui para apresentar a próxima programação do nosso Conectados com a Palavra. O Conectados é um programa com sequência de mensagens interligadas e em que se apresenta aquilo que é o tema das ministrações da Igreja O Brasil para Cristo durante aquele período, durante aquela semana, durante aquele mês, até durante o ano, porque o nosso assunto tem uma abrangência anual. E dentro do Conectados eu fui convidado para ministrar a Palavra de Deus também. Meu nome é Eduardo, eu sou pastor do Ministério O Brasil para Cristo. E atualmente me encontro em fase de transição para a Igreja O Brasil para Cristo no Mandaqui. E com a permissão e o convite do meu querido pastor Joel Estevanato, estou agora iniciando uma série de ministrações dentro de um tema principal, que são 19 segredos da frutificação. E então, nesses 19 episódios, eu vou estar abordando da maneira mais sequencial possível 19 buscas pessoais, buscas particulares na nossa vida, que uma vez atingidas, uma vez a consequência dela sendo atingida, nós acabaremos por naturalmente frutificar. As plantas de onde o Senhor Jesus Cristo tirou este exemplo, de onde a palavra de Deus tira esta figura, elas não têm a preocupação em frutificar. Elas têm que suprir as necessidades existenciais delas como plantas para oferecerem fruto, caso sejam árvores frutíferas, é claro. Então, elas apenas absorvem da natureza aquilo que lhes é necessário e aí naturalmente frutificam. Nós temos a natureza espiritual, nós somos gerados em Cristo pelo Espírito Santo. Então, qual é o nosso esforço em frutificar? Nenhum. Nós nos esforçamos, isto sim, para compreender os requisitos do Espírito Santo em quem fomos gerados, aquilo que lhe é agradável, e uma vez entendendo, compreendendo, recebendo dele essa ministração, nós vamos tomando posse, nós vamos inserindo em nós aquilo que o Espírito Santo pela palavra nos orienta, e aí nós naturalmente apareceremos com os nossos galhos carregados do fruto que abençoa vidas, que fortalece, que vivifica aquele que está próximo da morte ou mesmo numa condição já desesperadora. Então acompanhe conosco nesses 19 episódios que nós vamos apresentar. E eu tenho certeza no Senhor, porque não dependo de mim, não dependemos do que é humano, mas dependemos do Espírito Santo e sabemos que Ele está interessado em abençoar a sua vida. Então acompanhe conosco o programa Conectados, 19 segredos para a frutificação, pastor Eduardo, Igreja O Brasil para Cristo no Mandaqui. Quero orar com você agora para nós iniciarmos a nossa programação. Pai querido, iniciaremos, Senhor, esta sequência de mensagem e esses episódios, e eu te peço, Senhor, que dia após dia eles alcancem vidas, e essas vidas sejam, Senhor, abençoadas por Ti. E essas vidas naturalmente frutifiquem, naturalmente abençoem outras vidas. Senhor, usa-nos como canal da Tua bênção, em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém e amém. Glória seja dada ao Teu nome. Quem é o homem que teve o poder de andar sobre o mar? Quem
pode fazer o mar se calar? No momento em que a tempestade vier te afogar, Ele vem com toda a autoridade e manda acalmar. Quem crê nisso? Aleluia! Quem é o homem que teve o poder de fazer Israel caminhar por entre as águas do Mar Vermelho? Isso é milagre. Fez caminho no meio do mar para o povo de Israel passar. Do outro lado, com os pés enxutos, puderam cantar o hino da vitória. Quando estiver frente ao mar e não puder atravessar, chama o nome dele. Chama esse homem com fé. Só ele abre o mar. Não tenha medo, irmão. Se atrás vem Faraó, Deus vai te atravessar e você vai entoar o hino da vitória. Toda vez que o Mar Vermelho tiver que passar, chame logo esse homem para te ajudar. É nas horas mais difíceis que ele mais te vê. Pode chamar esse homem que ele tem poder. Se passares pelo fogo não vai te queimar. Se nas águas tu passares não vão te afogar. Faça como Israel que o mar atravessou, e no nome do Senhor um hino de vitória. Do outro lado cantou. Quando estiver frente ao mar e não puder atravessar, chama esse homem com fé. Ele abre o mar. Não tenha medo, irmão. Não tenha medo, irmão. Se atrás vem Faraó, Deus vai te atravessar e você vai entoar o hino da vitória. Quantos aqui já viveram uma vitória dada pelo Senhor? Quantos já viram Deus providenciar um milagre, um maná abrir o céu? Você pode glorificar a Ele. Ele é o Deus do impossível. Quem é esse homem? Quem é Ele que teve o poder de fazer Israel? Olha esse milagre caminhar. Eu creio nisso. Isso aconteceu e Ele faz caminho no meio do mar para o povo de Israel passar. Do outro lado, com os pés secos, eles cantaram e nós vamos cantar o hino da vitória. Quando estiver frente ao mar e não puder atravessar, chama esse homem, tenha fé. Ele abre o mar. Não tenha medo, irmão. Se atrás vem Faraó, Deus vai te atravessar e você vai entoar o hino da vitória. Toda vez que o Mar Vermelho tiver que passar, chame logo este homem para te ajudar. É nas horas mais difíceis que ele mais te vê. Pode chamar este homem que ele tem poder. Se passares pelo fogo não vai te queimar. Se nas águas tu passares não vão te afogar. Graça e paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Nós estamos na nossa sequência de ministrações sobre o tema 19 segredos da frutificação. E estamos agora no 18º episódio, que tem como subtítulo Frutificação é resposta da glória secreta. E nós vamos tratar sobre
quando a glória de Deus é a paixão latente em nosso coração. Para falarmos sobre esse tema, nós vamos abrir a palavra do Senhor na segunda carta que Paulo escreve aos Coríntios, no capítulo 3. E, inicialmente, nós vamos ler os versos 17 e 18. E eu peço que você, por favor, acompanhe com toda a atenção. Segunda carta aos Coríntios, capítulo 3, versos 17 e 18. Ora, o Senhor é Espírito, e onde está o Espírito do Senhor, aí há liberdade. Mas todos nós, com o rosto descoberto, refletindo como um espelho a glória do Senhor, somos transformados de glória em glória, na mesma imagem, como pelo Espírito do Senhor. Pai amado, que essa glória, Senhor, esteja presente na vida de todos aqueles que te servem e possamos, Senhor, manifestá-la para a honra tua e não nossa, para crescimento do teu reino e não do nosso nome. E te pedimos isso em nome de Jesus. Amém, Senhor. Um assunto muito importante que permeia as Escrituras é a glória do Senhor. É a presença gloriosa do Senhor. Eu diria que essa é uma bandeira dos cristãos. Bandeira, sabidamente, é a representação maior de um grupo. Normalmente, a representação de uma nação. A nossa nação está representada na nossa bandeira. Pisá-la é um sacrilégio. E o Senhor se apresenta a Moisés quando os exércitos amalequitas atacam Israel na sua retaguarda. E Moisés envia Josué, ali no capítulo 15 do livro de Êxodo, para batalhar contra os amalequitas. Lá no verso 17, Moisés, após a vitória sobre os amalequitas, vai declarar: o Senhor é a minha bandeira. E bandeira é associado à glória de um povo. Quando se afirmou, quando os astronautas afirmaram ter pisado na Lua, ali fincaram a bandeira da sua nação. Quando os alpinistas mais valentes e corajosos alcançam feitos indescritíveis, como galgar todo o Everest com seus mais de 8.000 metros, de terríveis dificuldades, lá eles fincam a sua bandeira. Afirmo que a glória do Senhor é uma bandeira cristã. Afirmo que esta também é a glória de Israel. Ainda que Israel por um momento esteja com a vista encoberta, mas a glória, a manifestação da glória do Senhor, tantas vezes visível, palpável, sensível na história de Israel, é a sua bandeira. Por isso o Senhor diz: a minha glória não darei a outrem. Não dou minha glória a imagens de escultura. É por isso que o livro de Ezequiel está recheado a 14 citações feitas pelo profeta sacerdote Ezequiel, dizendo: então a glória do Senhor me tomou, então a glória do Senhor se manifestou a mim. Essa expressão, esse conceito é tão precioso aos judeus e, em consequência, tão precioso para as igrejas cristãs, que o termo Shekinah, que é a glória manifesta, que não está nas Escrituras, passou a integrar a vida religiosa de Israel.
quando se diz a Shekinah de Yahvé, a Shekinah de Adonai desceu, que é a manifestação visível. E o termo kabod, este sim agora nas Escrituras, é a glória manifestada em direcionamento de alguém. É quando o Senhor não quer mostrar a sua glória, Ele quer tocar em alguém. Ele quer relacionar-se com alguém pela sua glória. A palavra que usamos para isso é kabod. Daí o meu querido amigo, pastor Fernando Martins, ter escrito um livro que é referência sobre esse assunto. Se você quiser procurar e ler esse livro, fará bem para a sua alma. Porque o kabod é a manifestação dessa presença que não é um revelar aleatório, mas uma comunicação direta a alguém, para um interrelacionamento de muita profundidade. E Paulo, na sua carta aos Coríntios, aqui no capítulo 3, ele vai fazer uma paráfrase, uma construção paralela do que Israel dizia, ele sendo judeu. Ele não está falando dos judeus como terceiros, está falando dos judeus como seus irmãos, por ser judeu. E tocar no nome de Moisés, de um judeu para outro, era falar-se com muita reverência de alguém que efetivamente provou o kabod de Deus. Provou da Shekinah, provou o kabod de Deus. E nós nos lembramos perfeitamente de Moisés no capítulo 33 de Êxodo, dizendo ao Senhor: eu não vou tirar a planta dos meus pés deste lugar, não vou continuar a jornada com o teu povo, meu Deus. Não vou prosseguir, Adonai, se tu não fores conosco. Adonai lhe diz: eu enviarei meu anjo. E isto era muito, seria muito para qualquer nação, seria muito para qualquer pessoa. O salmista diz: o anjo do Senhor se acampa ao redor dos que o temem e os livra. Já não era muito para Moisés, mas Moisés não queria muito, queria tudo, porque ele queria a glória de Deus presente. É verdade que os anjos têm glória? Sim, com toda certeza. É verdade que os querubins que aparecem no capítulo 1 de Ezequiel têm glória? Sim, com toda certeza. Assustaram Ezequiel. É verdade que um anjo de Deus, nem sequer elevado à condição de arcanjo, tem glória? Sim, é verdade. Quando Gabriel, no capítulo 10 do livro de Daniel, se apresenta ao profeta Daniel, quando ele vem chegando sem o verem, as pessoas sentiram de repente uma grande angústia em seus corações, um grande temor, e se afastaram daquele local porque sentiam uma opressão naquele lugar, o que era nada menos que um reflexo da glória da presença de Gabriel. E quando Gabriel, cujo nome significa aquele que comparece perante o Senhor, aquele que assiste o Senhor, na linguagem de hoje, o secretário direto do Senhor, quando ele aparece em toda a sua exuberante glória perante Daniel, Daniel cai desmaiado e fala para ele: Senhor, por favor, aguarde um pouco, eu não consigo ficar de pé, porque a tua visão me deixou muito abalado, muito abatido. Então Moisés, para um hebreu, para um judeu, para um israelita, era alguém que tinha provado o kabod de Deus ali no capítulo 33 de Êxodo, quando ele diz: não é a glória de um anjo, é a tua glória, vai conosco. E o Senhor diz para ele, talvez a passagem mais significativa do Velho Testamento. Quando um homem clama a Deus: vai comigo, e Deus diz: eu vou contigo, porque eu sei que isso te dará descanso, só isso te dará descanso, só isso satisfará a tua alma, só isso te dará segurança a cada passo do teu caminho, a minha presença gloriosa ao teu redor. E ele diz: sim, eu irei. E aí Moisés, como eu também faria, irmãos, eu confesso que eu penso que eu seria abusado. Não sei se tanto quanto Moisés. E Moisés diz: então, Senhor, me mostra a tua glória.
E o Senhor diz: olha, tu não poderás me ver face a face, porque nenhum homem me verá face a face e viverá. Mas eu farei assim, eu manifestarei na tua vida toda a minha bondade. Vou te explicar, Moisés, o que é a minha bondade. Tu vais ficar ali perto da fenda daquela rocha, num lugar em que havia uma fenda na montanha, na rocha, onde ele estava em Horebe. Deus diz: fica juntinho dela. E quando eu passar, eu vou te pegar. E pegar, assim, eu costumo dizer, quando eu prego sobre isso, que ele pegou Moisés pelo colarinho, pela aba do vestido, e levou e encaixou Moisés ali naquela fenda. Encaixou ele ali com o rostinho, como uma criança que está de castigo. Oh, castigo maravilhoso. Encaixou ali Moisés e disse: fica aqui quietinho. E disse: eu vou desfilar toda a minha bondade perante ti. E quando eu passar, tu me verás passando, tu verás a minha glória passando. E ali ele recebe o toque da glória do Senhor. Irmãos, quando ele desce, o rosto dele está brilhando. O rosto dele está tocado da glória. O corpo dele está revestido da glória. Ele passa a receber ordens como: bate na pedra e ela vai dar água. Ah, isso outro beduíno poderia fazer, Senhor. Então agora fala com a rocha, fala com ela. Senhor, a rocha não é um ser vivo. Rocha não tem ouvido até onde eu saiba. Então, assim diz o Deus da glória: fala com a rocha. E ele fala com a rocha. Ele deveria falar com a rocha para que ela desse água. É esta a proposição de glória do Senhor. Coisas gloriosas acontecem com aquele cujo interior está cheio da glória do Senhor que está presente na sua vida. Escritura é glória de Deus. Evangelho é glória de Deus. Cristo é a revelação e manifestação viva, autêntica e humana da glória de Deus. É a imagem da glória de Deus perfeita, é Jesus Cristo. E Paulo está falando de Moisés. E os judeus sempre recuam quando alguém vai falar de Moisés, porque é bom que essa pessoa fale coisas boas. Mas se é verdade que todos esperam que se fale coisas boas, ninguém pode recriminar quem fala a verdade. E Paulo vai falar duas grandes verdades sobre glória. E ele começa a falar aqui no versículo 7. Irmãos, o ministério de Moisés, glorioso, era um ministério que nós podemos chamar de ministério da morte, gravado com letras em pedras, ainda que vindo em glória. Porque, e ainda que os filhos de Israel nem podiam fitar os olhos na face de Moisés, por causa da glória do seu rosto, porque ela era transitória. Então Paulo associa duas coisas que eu quero mostrar a você aqui. Ele está dizendo que o ministério que Moisés trouxe era um ministério da morte. Por que isso, Paulo de Tarso? Porque ali havia 10 mandamentos em cuja falha de quaisquer deles, a morte seria a sentença. Não terás outros deuses diante de mim. Não farás imagem de escultura. Não chamarás o nome de Adonai em vão. Lembra-te do dia do Senhor para o santificar. Honra teu pai e tua mãe para que se prolongue os teus dias na terra. Não matarás. Não adulterarás. Não roubarás, não dirás falso testemunho, não cobiçarás nada que pertença ao teu próximo. Todas essas leis, ou cada uma delas, ou qualquer delas, conforme o nosso irmão Tiago nos diz na sua carta, qualquer delas não cumprida gera a morte. Então era um ministério de morte. A falha em qualquer dessas ordens não era um conselho, não era um pedido, não era uma argumentação, era uma sentença. Mas para Deus lançar essa sentença proibitiva ao seu povo, ele a lançou debaixo de uma manifestação de glória. Eu diria até, se tivéssemos mais tempo para analisar cada detalhe, que a manifestação de glória não estava presa ao rosto de Moisés que brilhava.
Quando Moisés sobe ao monte, todo o monte fumega. Até o autor da carta ou do livro aos Hebreus, no capítulo 13, vai dizer: irmãos, vocês não estão mais naquela reunião em que Moisés compareceu com o Israel de Deus e que todo o monte fumegava e que a nuvem desceu em glória e que até o próprio Moisés, o homem de Deus que andava com Deus, disse: Senhor, eu estou todo aflito, eu estou tremendo. Não, irmãos, vocês estão num lugar maior, vai dizer o escritor aos Hebreus. Em continuidade disso que Paulo está fazendo aqui, esta comparação. Então Paulo diz: primeiro lugar, era um ministério para a morte, acusativo. Em segundo lugar, aquela glória era transitória. Porque aquela glória era só enquanto Moisés estava debaixo do cabode. Quando ele voltava ao Moisés, por mais obediente, servo, varão de Deus, mas ele descia do monte do cabode, da presença gloriosa de Deus, quando ele saía dessa presença para a sua vida comum, para o seu comer, para o seu beber, para a sua vida marital, para a sua vida comum, aquela glória se esvaía. Por isso Moisés pôs um véu. Esse véu tinha duas funções. Primeiro, para as pessoas não ficarem olhando para o rosto dele. E Paulo vai dizer, segundo, porque Moisés sabia que um dia aquele brilho ia acabar. Então as pessoas iam ver nele uma queda de santidade, algo que o fizesse não ser mais respeitado, porque a glória não estava mais nele. E Paulo diz, mas foi glorioso. E ele vai escrever desde o verso 7 até o verso 15, ele vai dizer que o povo de Israel não entendeu que aquele ministério glorioso era passageiro, era transitório. Tanto o brilho quanto o ministério era transitório. E ele diz que o Espírito Santo não pode estar inserido num procedimento humano em relação à glória de Deus. A glória do Espírito Santo, que manifesta a glória de Deus, não pode estar presa a conceitos religiosos. E ele abre a parte final da sua ministração dizendo, mas o Senhor é Espírito. Ou seja, a glória é espiritual. A glória não é física, não é um brilhar de rosto. Porque Deus é Espírito. Logo, a bandeira da qual eu comecei ministrando essa palavra, não é uma bandeira física, é uma bandeira espiritual. A espada desembainhada não é uma espada física, é uma espada espiritual. A vitória não é uma vitória material, é uma vitória espiritual. E ele diz, a glória do Senhor, que está no Espírito do Senhor, é onde o Espírito do Senhor se faz presente, porque ali ele traz liberdade. E liberdade é a glória de Deus para os seus filhos. Deus quer que os seus filhos sejam livres do pecado, sejam livres das limitações, sejam livres das ministrações humanas. Quer viver uma vida gloriosa? Viva uma vida espiritual, liberto de todo conceito limitador. Não diga nunca isso não pode, aquilo não pode, não vou conseguir. Porque onde está o Espírito de Deus, aí há liberdade. Onde está o Espírito de Deus, aí há glória. Você verá a glória de Deus, Jesus diz a Marta, você verá a glória de Deus se você crer que o Espírito de Deus traz a glória de Deus na vida daqueles que creem. Creia, o Espírito de Deus é a bandeira de Deus da liberdade e da glória. E ele diz para encerrar a sua mensagem, mas todos nós, e eu quero usar esse texto inicial, todos nós, né? A expressão de Paulo é todos nós com a cara descoberta, eu mudei para rosto descoberto, me pareceu uma linguagem mais amena, né? Mas eu quero analisar com você nesses minutos, o todos nós somos você e eu. Nós todos. Esse pastor é uma bênção. Eu creio que é. Os pastores, na maioria, com a vida no altar, são bênção, são glória de Deus nesta terra. O missionário é glória. Meu Deus, são sim.
Algum deles está correndo risco de vida agora, lá longe da sua terra, com uma foice na sua garganta e dizendo: o Senhor é Deus, e com isso sentenciando-se à morte. É glória com certeza. Brilharão como as estrelas, diz a palavra do Senhor através de Malaquias. Brilharão como estrelas, é o que diz a palavra do Senhor também em Daniel no capítulo 12. São glória do Senhor. Mas Paulo não está falando dos missionários, não está falando dos pastores, não está falando das ministras de louvor, não está falando dos instrumentistas. Ele está dizendo todos nós, cada um de nós. Todos nós nas Escrituras é cada um de nós. Eu, você que está me ouvindo agora. Você é alvo do Espírito Santo de Deus. Ele pôs um círculo no seu coração e vai acertar a flecha bem no meio do círculo que ele fez no seu coração, porque ele quer a glória de Jesus manifesta em sua vida. Lá no capítulo 16 do livro de João, aliás, eu recomendo que você leia o 14, o 15 e o 16. Há 9 funções do Espírito Santo para a vida daquele que é cristão. E uma das 9 influências do Espírito Santo na vida do cristão, Jesus diz que é esta: ele glorificará o meu nome, porque receberá do que eu tenho e manifestará na vida de vocês. Então ele diz, todos nós, cada um de nós, como um espelho, refletimos a glória do Senhor. A glória que não é nossa. Não há glória em nós. Nós estamos refletindo a glória dele. Mas calma, nós vamos andar um pouquinho melhor ainda nisso. Nós estamos como um espelho. Nós somos um espelho. Aquele espelho que fica naquele sonho, naquele anseio. Ah, Senhor, a tua glória está batendo em mim e está voltando. Isso é bom, Senhor, mas eu queria que essa glória me penetrasse, ela viesse para dentro de mim, Senhor. Pois é, o restante do versículo vai te dar uma grande notícia. Ele diz, enquanto nós vamos refletindo a glória que é do Senhor, nós vamos sendo transformados de espelhos em vasos. Você era espelho que refletia, mas enquanto você reflete bem, está bem limpinho, refletindo bem a glória de Deus, você é transformado, nós somos transformados de glória em glória. Cada vez que a glória dele se reflete na nossa vida, um pouco de glória sai, um pouco de glória entra, um pouco de glória sai, um pouco de glória entra, eu subo um degrau, um pouco de glória sai, um pouco de glória entra, eu subo um degrau, um pouco de glória sai, um pouco de glória entra, e eu subo um degrau. O que é subir um degrau? É ser transformado na verdadeira imagem do Senhor Jesus pelo Espírito que ele enviou para glorificar o seu nome na nossa vida. A nossa glória é esta, a nossa bandeira é esta, é ser igual a Cristo. E não seremos por esforço humano, seremos quanto mais a glória dele encontra reflexo na nossa vida. E eu penso que ao abençoar alguém é a pessoa que está sendo abençoada, não. A glória que está indo para a bênção na vida dela está vindo para a minha vida como o brilho da presença do Espírito. Quando eu dou uma palavra de paz, a glória que entra naquele coração é a glória que volta para mim, porque eu estou enchendo mais do Espírito de Cristo. E esse Espírito de Cristo vai me transformando num pequeno Cristo. E essa é a glória da minha vida, eu passar a ser a bandeira de Cristo nesta terra. Porque onde esta bandeira for fincada, significa que o reino de Deus chegou até ali. Eu não sei onde você está agora, mas onde quer que você esteja, você é uma bandeira fincada, que declara até aqui, o Senhor chegou. Até aqui o Senhor tem representação nesta terra. Que o Senhor te abençoe, bandeira de Deus. Que o Senhor te faça refletir cada vez mais a glória dele. E a glória dele é o que há de mais importante na nossa vida. Que Deus te abençoe. Senhor, que a tua glória reflita em nós. E que ao não sermos nós mesmos, mas sermos apenas um espelho da tua glória, nós cresçamos, Senhor, como representação do teu Filho Jesus Cristo nessa terra. Em nome dele nós te agradecemos por isso. Amém e amém. Graça e paz do Senhor Jesus. Meu querido irmão, querido amigo, essa programação é um culto que está chegando até você, online, está chegando no seu lar, no seu trabalho, aí no seu particular. E como um culto que nós prestamos a Deus, em todo culto que nós prestamos a Deus, nós oferecemos
aos ouvintes a oportunidade de cooperar, de exercitar generosidade e cooperar com a manutenção do trabalho e também com o progresso desse trabalho, alcançando cada vez mais vidas, tendo cada vez mais meios de abençoar as pessoas espiritualmente. Então, aparecerá dentro aí de alguns instantes na sua tela as contas do nosso ministério, através das quais você pode cooperar com esse trabalho, já que também dentro de um culto nós ofertamos, apresentamos a Deus aquilo que o Espírito Santo nos convence a oferecer ao Senhor, não como forma de barganha. O Senhor não precisa de dinheiro, o Senhor é dono de todos os tesouros, de todas as riquezas. Mas a igreja do Senhor, ela faz dá uma lição de generosidade quando ela permite que cada um de nós cumpra aquilo que está lá em 2 Coríntios, capítulo 9, e eu vou ler o verso 7, que é um verso que nós já conhecemos. Cada um contribua segundo propôs no seu coração, não com tristeza ou por necessidade, porque Deus ama ao que dá com alegria. Então, se você quer cooperar com esta obra, se você quer ver esta palavra chegar a mais pessoas, novo equipamento, novo alcance, coopere com numa dessas contas que está aparecendo para você aí na tela, e eu tenho certeza que o Espírito de Deus se alegrará e que Deus, que é generoso e rico em misericórdia e graça, derramará misericórdia e graça sobre você e sua família, e você terá a sua sementeira abençoada pelo Senhor. Que Deus te abençoe. Muito obrigado pela sua cooperação. Nós vamos orar agora. Espírito Santo de Deus, abençoa neste momento o nosso contribuinte. Sê favorável, Senhor. Abençoa a sua vida, a sua casa, a sua família. Em nome de Jesus, nós cremos em Ti. Que a Tua bênção, Senhor Deus querido, está na vida desta pessoa. Em nome do Senhor Jesus. Amém e amém. Cristo espera por você, cheio de amor, que só Ele tem. Erga suas mãos cansadas e peça pra Ele segurar, pois Ele está aqui para te livrar. Alguém quer te derrubar, alguém quer te maltratar, mas Cristo venceu por ti, lutando você vencerá. Cristo breve vai voltar, seu povo Ele vai levar, e lá estaremos em paz, ao lado do Pai. Eu quero agradecer ao Senhor nosso Deus pela rica oportunidade de ser ministro da palavra dele para o coração a quem ele quer abençoar. Eu quero agradecer a você que está assistindo esse vídeo. Quero agradecer porque você está, assim, me permitindo ler a palavra do Senhor e explaná-la para a bênção do seu coração. E quero dizer que estamos aqui nesses capítulos, nessas mensagens, procurando que você receba algo que sirva não apenas para quando está ouvindo, mas pelo restante da sua vida. Essa palavra seja orientadora e abençoadora da sua vida. Frutificar no Senhor é o objetivo que nós temos e esperamos estar alcançando com você. Que Deus o abençoe, que Deus o faça frutificar, que Deus o faça feliz, que Deus o faça abençoado, em nome do Senhor Jesus. Muito obrigado.